Glória a Deus, que a graça e a paz de Deus esteja sobre nós. Gostaria de fazer uma menção aqui especial ao Metanoia. Quem aqui que vai no Metanoia? Tem alguém aqui? Quem vai no Metanoia? Estamos chegando aí próximo ao Metanoia. E esse ano Deus me deu um sonho com um adolescente vestindo uma camiseta com a palavra equibalo. E essa palavra equibalo, ela representa aquela mensagem de Jesus: peça ao Senhor para que Ele envie trabalhadores para a seara. E essa palavra enviar é o equibalo, serem lançados, serem enviados com força. E diante desse sonho e dessa meditação, o Senhor colocou no meu coração que Ele deseja levantar nesse lugar uma juventude, adolescentes, jovens, que vivem essa responsabilidade de serem agentes de transformação, agentes de poder. Na sua casa, você terá filhos, jovens, adolescentes, que se levantarão como agentes de poder na sua casa. Serão agentes de transformação na escola, serão agentes de transformação por onde eles forem. Filhos que carregam a autoridade do nome de Jesus e têm experiências com Jesus. Isso eu tenho certeza que o Senhor vai fazer em nossas vidas durante o Metanoia. E eu compartilhei pela manhã um convite para os irmãos de fazerem parte desse Metanoia. De que maneira? Alguns adolescentes têm nos procurado dizendo que têm dificuldade de pagar o Metanoia, principalmente alguns que fazem parte dos pequenos grupos e são alvos de oração em muitos casos, e eles não têm os recursos para pagar. E eu queria convidar os irmãos, aqueles que Deus tocar no coração, aquele que você quiser participar disso, investir na vida dessas pessoas que não têm como pagar. No final do culto, se você puder me procurar, dizer, eu quero dar uma oferta para alguém que não tem como ir no Metanoia. Graças a Deus, hoje pela manhã, nós tivemos 2 inscrições que foram pagas, já mandei a mensagem. Nós também tivemos um pequeno grupo de homens que abençoaram uma moça, uma adolescente com inscrição. Ao final do culto a gente vai ter ali cachorro quente, a gente vai ter trufas, tem um pequeno grupo de moças que está vendendo trufas para pagar a inscrição, temos garrafas. Então, de alguma forma, se você puder nos ajudar e abençoar esses adolescentes, esses jovens, eu tenho certeza que o Senhor irá recompensar a sua vida e a igreja. Quero te convidar nesse momento a nós meditarmos ainda sobre o tema do discipulado. Eu quero dar continuidade a essa temática, mas falando sobre uma característica desse discipulado. Eu acredito que o discipulado ele é uma jornada, e uma jornada de recomeços. O discipulado é uma jornada de recomeços. Todos nós, em algum momento, lidamos com essa decisão: eu devo parar isso, eu devo abandonar esse projeto, eu devo virar essa página, ou eu devo tentar de novo, ou eu devo recomeçar. Todos nós lidamos com isso, faz parte da nossa vida, faz parte dos nossos discipulados, dos nossos relacionamentos sociais. E a história, ela carrega um testemunho de um homem chamado Thomas Edison. Acredito que muitos aqui conhecem. E ele foi um cara responsável aí pela invenção da lâmpada, né? Tinha alguns cientistas anteriores a ele que fizeram as lâmpadas, mas não foram para frente, não teve nenhuma empresa que quis patentear. Mas a lâmpada de Thomas Edison deu certo e foi a primeira comercializada, a lâmpada elétrica. E Thomas Edison foi aí um cara agora muito famoso, mas até ter o êxito dele, ele passou por muitos processos de fracasso. E dizem que ele passou por mais de 10.000 fracassos na sua pesquisa, na sua ciência. E certa vez uma pessoa questionou a ele: por que você ainda insiste nesse negócio aí? 10.000 tentativas e você não consegue? E aí o Thomas Edison responde: eu não tive 10.000 fracassos, eu aprendi 10.000 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Então, os recomeços fazem parte da nossa vida e envolvem a maneira como nós enxergamos essas situações. Mas
Os recomeços estão presentes, como eu falei, nos nossos relacionamentos sociais, nos nossos relacionamentos amorosos, em amizades. E eu me recordo de um testemunho do meu pai, da minha infância. O meu pai, ele carrega muito um caráter de compaixão, de generosidade. E na minha infância começou a aparecer em casa um bêbado. E ele batia lá em casa, pedia dinheiro, pedia comida. E o meu pai, com aquele coração, compassivo, sempre ajudava ele. Meu pai começou a visitar ele na sua casa, começou a entregar lá a cesta básica, orar, começou a compartilhar a palavra. Mas esse cara nunca mudava de vida. Sempre aparecia bêbado lá em casa. Eu imagino quantas vezes talvez o meu pai quis parar, quis de abandoná-lo nesse investimento, mas ele sempre permaneceu investindo naquele homem. O que acontece é que, passado alguns tempos, a filha deste homem convidou os meus pais para orarem na casa dela. Ela já era casada, tinha filhos, e chamou eles para orarem na casa dela e compartilharem a palavra. E então, ali naquele momento, começou aí uma obra missionária, e graças à vida daquele homem que apareceu em casa, surge uma igreja que está aqui até hoje em Dourados. Então, tudo fruto de um recomeço, tudo fruto de uma decisão de: eu não vou abandonar essa vida, eu não vou deixar essa pessoa na mão, eu vou perseverar, eu vou persistir. E hoje nós temos esse fruto. Recomeços, uma jornada de recomeços. E eu acredito que hoje o Senhor quer fortalecer o nosso coração, nos dar aquele ânimo, renovar as nossas forças, renovar essa esperança de crermos que a obra que o Senhor começou, Ele é fiel para terminar. Cremos também que se nós permanecermos firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, o trabalho, aquilo que a gente faz para o Senhor não é em vão. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 15, e eu quero mostrar uma história que aconteceu entre os apóstolos, onde foi necessário pensar: vamos recomeçar ou não? Atos capítulo 15, a partir do versículo 36. Vou ler aqui na mesma versão do projetor, Nova Almeida atualizada. Versículo 36 diz assim: alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então a gente já viu em alguns cultos anteriores que Paulo e Barnabé, eles foram levantados, enviados para uma primeira viagem missionária. E aqui nesse momento eles vão dar início a uma segunda viagem missionária. Agora eles vão retornar por todos os lugares que eles passaram e ver como está os cristãos, a igreja, ali por onde eles foram, entre os gentios. Então nós temos agora uma nova missão. Barnabé e Paulo agora têm uma nova missão: continuar a obra nessas igrejas. Versículo 37. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Barnabé era primo de Marcos, e ele fala para Paulo: vamos trazer de volta Marcos. Só que o que aconteceu? No capítulo 13 de Atos a gente pode ver que durante a primeira viagem missionária, Marcos abandona o barco. Marcos decide voltar, parar a viagem e voltar para sua casa, voltar para Jerusalém. E essa decisão de Marcos de deixá-los na viagem, o Paulo não gostou disso. Paulo ficou muito provavelmente enfurecido. E então nós temos essa resposta no versículo 38 de que ele não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles na primeira viagem missionária. Aqui está uma situação de recomeço. A gente não sabe o motivo do porquê Marcos abandonou aquela viagem.
Mas Paulo imputou nele um erro. Barnabé decidiu recomeçar com Marcos. Paulo, não. Qual que foi a consequência disso? Nós temos o versículo 39 que diz: houve tal desavença entre esses dois, Barnabé e Paulo, que vieram a se separar. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Barnabé decidiu recomeçar com Marcos, mas Paulo não. Qual que foi a consequência? Houve uma divisão, houve um conflito, houve uma separação. E eu quero destacar essa situação, problema de Paulo. A gente vê Paulo como um grande exemplo, um grande referencial, mas a verdade é que aqui ele não quis recomeçar com Marcos. E isso provocou uma desavença, isso provocou uma briga entre esses dois grandes homens de Deus. O que eu vejo é que Paulo, por não recomeçar com Marcos, isso trouxe consequências ruins para a sua missão. Isso afetou a sua missão. Gostaria de pensar com os irmãos que muitas vezes Deus coloca diante de nós as situações onde nós precisamos recomeçar. Eu entendo que existem fases que a gente precisa de fato encerrar, mas se é da vontade do Senhor, nós precisamos obedecê-lo e recomeçar. Por quê? Porque por trás de um recomeçar, existe um propósito do Senhor. Por trás de uma nova chance, existe uma vontade perfeita do Senhor para se cumprir. Imagine que o Senhor está construindo uma obra e no meio desta construção existem impasses, existem dificuldades que contribuem para a nossa maturidade na fé, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. E se abandonamos no meio do caminho, essa obra fica inacabada. E pode ser até que questionamos a Deus dizendo: o Senhor não cumpriu aquele processo, o Senhor não cumpriu aquela promessa, mas porque durante o caminho não escolhemos recomeçar. Precisamos ter muito cuidado, porque por trás de uma nova chance pode existir um propósito do Senhor que Ele deseja realizar na sua vida, que Ele deseja cumprir em nossa cidade, que Ele deseja cumprir em sua empresa, que Ele deseja cumprir na sua casa. Qual é a forma como temos visto essas adversidades? Visto os fracassos e até mesmo os fracassos daqueles que estão próximos a nós. Falando do discipulado, de investir em pessoas, é certo que muitas vezes as pessoas nos frustrarão. É certo que muitas vezes as pessoas nos decepcionarão. Mas qual é a obra que o Senhor deseja realizar na vida dessa pessoa? Qual é a vontade de Deus para cumprir na vida desta pessoa? E nós muitas vezes julgamos de uma maneira particular e dizemos: essa pessoa ela não tem habilidades, essa pessoa não ouve aquilo que eu estou falando, essa pessoa tem falhas no seu caráter, talvez essa pessoa é muito complicada. Mas por trás de um recomeçar, pode ser que existe uma grande pérola, pode ser que existe um grande pregador, pode ser que existe um grande líder que está passando por um processo de ser forjado no Senhor, e nós não podemos abandonar essas vidas. Nós não podemos desistir dessas pessoas que talvez o mundo não está olhando com amor, com compaixão, e essas pessoas precisam de nós como igreja para compartilharmos o amor de Deus e a valorizarmos e aproximarmos daquele que nos aceita, daquele que nos transforma, daquele que possui uma graça maravilhosa para nos transformar e nos salvar. Se o Senhor colocar diante de nós essa situação, que a gente não venha entrar em conflitos e dizer: se eu tivesse recomeçado lá atrás, se eu tivesse recomeçado com aquela pessoa, como seria? Vamos trocar essa mentalidade e vamos pensar:
o que o Senhor pode fazer. O que o Senhor pode fazer. Ao invés de pensarmos, e se nada acontecer, eu vou mudar esse pensamento e vou dizer, o que o Senhor pode fazer na vida dessa pessoa? O que o Senhor pode fazer nesse casamento? O que o Senhor pode fazer na vida dos meus filhos? Talvez o processo de recomeço está nessa relação entre pais e filhos. O que o Senhor pode fazer através dessa situação? Qual testemunho que eu posso viver através deste recomeço? Talvez você esteja diante de viver, prestes a viver uma experiência extraordinária do poder de Deus. E aí lá na frente, quando está prestes a ser liberado dos céus, uma nova experiência, a manifestação de um poder, a gente abandona, porque não queremos recomeçar. Que o Senhor coloque em nossos corações resiliência, coloque em nossos corações essa esperança de que o Senhor não tarda para cumprir as suas promessas, de que o Senhor, Ele espera pacientemente para que todos sejam salvos. Quais são as pessoas que o Senhor tem colocado em sua vida, para que você possa compartilhar do amor dEle, para que você possa abençoar a sua vida, para que você possa investir o seu tempo? Quais são as pessoas ao seu redor que precisam de um recomeço? Talvez elas não encontraram na sua casa o recomeço, talvez elas foram rejeitadas pelos seus. A gente está diante deste setembro amarelo. Quantas pessoas que desistem da vida, talvez ao olhar para os lados elas não veem ninguém que dê esse suporte, que dê este consolo. Que não sejamos uma igreja que vá fechar os olhos diante dessa realidade, que nós possamos ser discípulos de Jesus, filhos de Deus, que vão dizer a essas pessoas: eu estou com você até o fim, eu estou com você, custe o que custar, seja a tempestade que aparecer, nós vamos recomeçar. Você pecou, você falhou comigo, nós vamos recomeçar, nós vamos voltar a caminhar juntos. Melhor é que ande dois juntos, porque se um cair, o outro vai levantar. Eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar para trás, eu estou aqui com você. Mas graças a Deus a história de Paulo e de Marcos não termina assim. Marcos, ele vai receber esse convite de Barnabé. Barnabé vai investir na vida de Marcos. Mas Paulo também, lá na frente, na história aqui de Atos, nós vamos perceber que Marcos vai fazer parte de algumas viagens de Paulo. E nós podemos ver como que Paulo resolveu essa situação lá na carta de 2 Timóteo. Leia comigo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Mostra que o pensamento de Paulo sobre Marcos mudou. Paulo aqui está preso, se sentindo talvez solitário, está prestes a sua morte chegar. E então Paulo faz esse pedido: somente Lucas está comigo, falando para Timóteo: encontre Marcos e traga-o junto com você, pois ele me é útil para o ministério. Provavelmente foi a última vez que Paulo viu Marcos. Mas aqui está o reconhecimento de Paulo: Marcos é importante para mim. Se nós precisamos de um encorajamento para recomeçar, que o Senhor coloque essa percepção em nossos corações: o outro é importante para mim, você é importante para mim na minha trajetória. Seja qual é a obra que o Senhor está realizando, ou o processo que você está vivendo, você é importante para mim. Aquilo que você carrega é importante para me fortalecer. A unção que você carrega é importante para me edificar. O dom que você carrega é importante para mim. Então, se nós estamos com essa dificuldade de recomeçar, que possamos orar e pedir: Senhor, me mostre como o Senhor vê essa pessoa. Eu tenho certeza que o Senhor mostrará que cada um que o Senhor coloca em nossas vidas contribui para o nosso bem, contribui para um propósito que o Senhor está construindo em nossa vida. Como podemos escolher aqueles que são bons para mim ou não? Deus, Ele tem uma soberania, Deus tem onisciência, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe de todos os fatores
que contribuem para o seu fortalecimento, o seu crescimento, que contribuem para a tua salvação, que contribuem para o seu processo e o seu chamado. Então que nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, mostra-nos a importância dessa pessoa para mim, revela para mim o porquê que eu não posso desistir dela. Talvez Deus te dará um sonho, mostrando algo sobre essa pessoa. Talvez Deus te dará uma palavra de sabedoria para você mudar a sua direção, mudar a forma como você está investindo nessa pessoa. Não sei, mas a realidade é: nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. No pequeno grupo, talvez existam aqueles que aparentam não ter nenhum talento. Talvez não participam muito quando tem alguma pergunta. Mas o pequeno grupo precisa dessa pessoa. Basta a gente olhar com os olhos de Deus. Basta a gente olhar com os olhos da fé e dizer: Senhor, me mostre aquilo que o Senhor deseja realizar na vida dessa pessoa, e eu quero contribuir, porque eu sei que se eu edificá-la, ela irá me edificar. Se eu abençoá-la, ela irá me abençoar. Isso me mostra que nós precisamos reconhecer a importância do outro, para que tenhamos essa força para recomeçar. Se você precisa recomeçar com alguém, peça para o Senhor te mostrar a importância dessa pessoa para você. E eu gostaria, para concluir, de mudar um pouco a perspectiva. Aqui nós estamos falando da relação de Paulo e o recomeçar de Paulo. Mas muitas vezes o recomeçar está diante de uma decisão pessoal. Marcos também teve que recomeçar. Marcos abandonou a primeira viagem e talvez poderia ser uma experiência frustrada no ministério dele. Mas Marcos decidiu recomeçar. Eu quero participar dessa segunda viagem. Eu quero voltar a viver o ministério que o Senhor tem para mim. E talvez o Senhor queira encorajar você a recomeçar o seu processo e a sua jornada. Talvez exista algum sonho no seu coração que está perdendo a força. Talvez exista algum chamado que está se apagando no seu coração. Não sei quais são as frustrações, decepções, não sei aquilo que você carrega de palavras de outros. Mas o Senhor te chama para recomeçar, porque Ele deseja cumprir aquilo que Ele começou a fazer na sua vida. Deus tem um plano perfeito. E eu sei que para um plano perfeito existe um tempo perfeito. Para vivermos a vontade perfeita de Deus, nós precisamos abraçar o processo e esperar pelo tempo do Senhor. Então que venhamos recomeçar. Seja qual for a adversidade, seja qual for a nossa queda, seja qual tenha sido o nosso erro, recomece. Por isso que eu digo, se talvez você está se sentindo desamparado e querendo até abandonar aí a sua vida, desistir da sua própria vida, eu digo para você hoje: recomece. Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus, Ele não abandonou e não excluiu o plano que Ele tem para cumprir na sua vida, para realizar os sonhos que Ele tem para realizar na sua vida. Ainda não acabou a sua história, ainda não acabou a sua jornada. Recomece. Quebrou, recomece. Pecou, recomece. Falhou, recomece. Brigou, recomece. Se afastou, se reaproxime. Se afastou de Deus, recomece com o Senhor. Pecou, está se sentindo talvez, se sentindo essas flechas, essas setas do maligno que nos culpam, que jogam o nosso passado, os nossos erros, nos fazem se sentir exprimidos. Talvez você se sinta exprimido, oprimido. Recomece com o Senhor. O Senhor, Ele nos dá uma nova chance, basta a gente se arrepender diante dEle. A palavra do Senhor diz: se pois confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e Ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então quem somos nós para dizermos que acabou? Quem somos nós para dizermos que não dá mais? Somente o Senhor sabe o processo, sabe o tempo certo para cada promessa se cumprir em nossa vida. Então recomece a sua história, recomece os seus sonhos,
Recomece o projeto que Ele colocou no seu coração. Recomece essa amizade. Recomece esse discipulado. Recomece. Mas existe também esse lado de Marcos. Marcos foi o responsável por escrever o primeiro relato sobre Jesus, porque 2 homens decidiram recomeçar com ele, investiram na vida dele. Marcos foi o primeiro a escrever um evangelho, contando a história de Jesus. Marcos vai falar sobre um Jesus que é servo, humilde, sofredor, rejeitado, mas que foi recompensado por Deus. Marcos se torna aí uma inspiração para que outros apóstolos escrevam também evangelhos e livros. Quantas vidas até hoje são impactadas pelo livro de Marcos? Porque alguém decidiu recomeçar na vida de Marcos. Porque Marcos decidiu recomeçar o seu ministério e viveu esses grandes feitos. Nós não podemos viver uma vida amargurada, ressentida por abandonarmos os processos de Deus. Marcos viveu essa realidade. Ele deu continuidade ao seu ministério. E eu quero ler um texto de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Marcos aqui está dizendo sobre a comissão de Jesus aos seus discípulos. Ide, fazei discípulos. Mas existe uma particularidade aqui. Marcos acrescenta essa frase que não está nos outros evangelhos. E ele diz: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem bebida mortífera, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Esse detalhe aí, pegarão em serpentes, para mim, é uma referência na vida de Paulo. Alguns teólogos vão dizer que, em várias ocasiões, Marcos utiliza parâmetros sobre o ministério de Paulo. E esse pegarão em serpentes me traz à memória aquela história de quando Paulo naufragou e ele foi parar para uma ilha, a ilha de Malta. E então eles foram fazer uma fogueira. Os nativos daquela ilha estavam tudo distantes, observando aquela tripulação ali. E então Paulo está com os gravetos. Quando ele lança ao fogo, uma víbora salta e morde o braço de Paulo. Os nativos pensam: esse cara vai morrer. Só que Paulo não morre. Paulo não fica doente. E os nativos começam a pensar: esse cara é um Deus, para ele não morrer. Ou ele é um Deus, ou ele é um enviado de Deus. E então aquela ilha aceita o evangelho de Cristo, é salva a partir da experiência e deste milagre que Paulo viveu. E eu vejo aqui Marcos colocando essa referência de um homem que ele viu, que viveu com Jesus, que testemunhou o caráter de Cristo. E ele diz para os seus leitores: se vocês permanecerem em Jesus e crerem nele, os sinais que este meu amigo Paulo viveu, também irá acontecer na sua vida. Marcos aqui, para mim, ele está honrando o ministério e o testemunho de Paulo. Eu vi um homem que viveu coisas extraordinárias, e aquele que crê em Jesus também poderá viver. Paulo então diz: Timóteo, Marcos é útil para o meu ministério. E Marcos fala: Paulo é importante, porque eu reconheço que nele está o caráter e a fé em Jesus. Uma relação de um recomeçar que se fechou com honra, com união, que se fechou com uma paz que só o Senhor pode nos dar. Entenda que seja qual for a gravidade daquilo que aconteceu, a graça do Senhor pode trazer união outra vez. A graça do Senhor pode trazer perdão. A graça do Senhor pode trazer essa força para recomeçar essa relação. Quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento e pensar comigo: onde está o meu recomeço? Será que existe algo na minha vida que eu preciso recomeçar? Será que eu tenho deixado o medo me controlar? Crenças
me dominarem, ao invés de ouvir a voz de Deus, ao invés de permanecer na promessa que Ele já me deu, ao invés de perseverar nos sonhos, hoje é tempo de recomeçarmos. Hoje é tempo de nos levantarmos e darmos uma nova chance. Existe alguém ao seu redor, talvez um discípulo ou um discipulador, talvez o seu próprio líder de pequeno grupo, que você precisa recomeçar. Talvez aquela pessoa que falhou, talvez o seu pai, a sua mãe, talvez os seus filhos que te decepcionou e te feriu. Hoje o Senhor nos chama para recomeçarmos essa jornada, recomeçarmos essa relação, porque a obra não acabou, o tempo de Deus talvez ainda não chegou. A promessa vai se cumprir sim, os sonhos de Deus vão se realizar sim, ainda está no processo, Deus ainda está construindo. Não abandone esta obra inacabada, persevere e veja o poder de Deus, veja a maravilhosa e extraordinária ação do poder e da graça de Deus. Os planos de Deus são maiores que os nossos, os caminhos de Deus são maiores que os nossos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Deus tem uma vontade maior que a nossa para cumprir. Deus não permita que a gente pare no meio do caminho, não permita que a gente abandone processos, não permita que o nosso orgulho nos faça perder experiências com o seu amor, com a sua graça, com a sua compaixão, com a sua justiça. E eu oro, Pai, para que o Senhor, com teu perfeito amor, venha trazer novamente essa união. A tua palavra diz que o elo perfeito é o amor. Reacenda o amor em nossos corações, o amor que tudo sofre, o amor que tudo crê, o amor que tudo espera, o amor que tudo suporta. Revele, Senhor, o seu amor, nos ensine a amar esta pessoa, nos ensine a amar e confiar outra vez nesta pessoa, nos ensine a confiar em nós mesmos, nos ensine, Pai, a olhar para nós mesmos com olhos de encorajamento, de alegria, de ânimo. Ah, Senhor, manifesta o teu amor nesta noite, manifesta o teu amor nesta noite. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé neste momento. Aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. O Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o Deus da liberdade, o Senhor é o Deus da alegria, da esperança, o Senhor é o Deus de recomeços. E se você deseja nessa noite recomeçar algo, eu quero te convidar a vir aqui à sua frente. Eu quero orar por você, enquanto nós cantamos essa canção. Quero orar por você. Você precisa ser fortalecida no Senhor para recomeçar. Talvez recomeçar consigo mesmo, talvez recomeçar com alguém. Vem aqui à frente, saia do seu lugar. O Senhor vai manifestar o amor dEle, o Senhor vai manifestar a sua graça, o Senhor vai manifestar a sua paz. Isso, Deus te abençoe em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos essa canção, saia do seu lugar. Você que deseja receber esta oração e esse fortalecimento, vem aqui à frente. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei
coração tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Ele é fiel em todo o tempo. Ele é bom. Todo tempo tu és santo. Ah, Senhor, tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Eu cantarei da bondade de Deus. Senhor, nós queremos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A bondade do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Grande é a tua fidelidade. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu oro para que o Senhor abra os céus neste momento, que o teu Espírito Santo venha sobre nós, que os teus anjos venham em nosso meio, que a realidade do céu se manifeste aqui na terra. Tua palavra diz que tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, faça aqui na terra aquilo que é feito no céu. Eu oro para que o Senhor, com seu poder, toque em nossos corações. Eu oro para que o teu Espírito Santo lave o nosso espírito, que a tua palavra venha purificar o nosso coração, em nome de Jesus. Que a tua graça, ó Deus, venha nos preencher, ó Deus, venha nos capacitar, venha nos trazer forças, encorajamento. Manifesta o teu amor, manifesta o teu amor que as muitas águas não podem apagar, afogar. O teu amor que arde como fogo, queima em nossos corações o teu amor, reacende em nossos corações a esperança, reacende em nossos corações fé. Aumente a nossa fé para crermos, ó Deus, que o Senhor irá cumprir aquilo que prometeu. Mude o nosso olhar, alinhe a nossa visão à sua visão, alinhe a nossa vontade com a sua vontade, sincronize o nosso tempo com o seu tempo. Não queremos, ó Deus, dar passos adiantados, não queremos dar passos atrasados, queremos cumprir a sua vontade no tempo perfeito. Toca nos nossos corações neste momento. Toca nos nossos corações com o seu amor. Vem, Espírito Santo, e toca-nos. 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 Toca-nos na nossa alma. Vem com tua alegria e nos fortaleça. Vem com tua alegria e nos fortaleça. Deus, se alguém aqui, ó Pai, precisa ser liberto por pensamentos, ó Deus, de espíritos malignos que têm cercado, ó Deus, este quarto, cercado esta mente, em nome de Jesus, nós damos ordens às trevas que vocês batam em retirada em nome de Jesus. Todo espírito de morte nós repreendemos em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade nós repreendemos em nome de Jesus. Qualquer demônio que possa estar nos atormentando, qualquer demônio que possa estar nas nossas casas, em nome de Jesus, onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. A nossa casa pertence ao Senhor, a nossa família pertence ao Senhor, o nosso coração pertence ao Senhor. Não há espaço para as trevas quando a luz de Cristo habita, em nome de Jesus. Trevas recuem em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que haja uma plena libertação, Senhor, em nome de Jesus. Quebre as algemas, Senhor, com o seu amor e com o seu sangue. Quebre, Senhor, os grilhões. Quebre as cadeias em nome de Jesus, com o poder do seu nome, com o poder do seu sangue, em nome de Jesus. Nós declaramos vida, nós declaramos vida nos sonhos, nós declaramos vida nas casas, nós declaramos vida em nossos corações, nós declaramos vida. Sopre sobre nós o teu fôlego de vida, sopre sobre esse hospital o teu fôlego de vida, sopre, Senhor, nessas casas o teu fôlego de vida, sopre, Senhor, o teu fôlego de vida, em nome de Jesus.
que sejamos testemunhas dos milagres de Deus, dos feitos extraordinários do Senhor, em nome de Jesus. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque nesta noite nós nos levantamos para recomeçar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós nos levantamos para recomeçar a investir nas pessoas que o inimigo tentou roubar, que o inimigo tentou pisar. Nós nos levantamos porque a palavra de Deus diz que aqueles que o Senhor deu a Jesus, ninguém roubará de suas mãos. Nós nos levantamos para salvar o perdido, para ir atrás do filho pródigo, para cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, em nome de Jesus. Nós nos levantamos como igreja nessa noite para recomeçarmos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.